E aí pessoal, bem-vindo a mais um Química em Minutos, hoje com mais um dos temas que sempre caem muito em vestibular, reações de deslocamento. A gente vai falar um pouquinho sobre deslocamento, metal que desloca metal, como é que isso é envolvido nos processos de oxirredução, o que é agente oxidante, redutor e como sempre com um pequeno experimento e um exercício de vestibular. Vamos fazer um experimento para você ter uma noção do que é o assunto de hoje, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho comigo, aqui a gente tem água, aí eu vou pegar sulfato de cobre 2, que é um sal azuladinho, dá pra ver aí na câmera, olha lá, ele é azul, e eu vou colocar aqui e dissolver. Então eu estou fazendo uma solução de sulfato de cobre 2, cobre 2, que está dissolvendo, está dissociando. Os íons cobre 2 estão em liberdade. Se eu fizer o teste da condutibilidade elétrica, essa lâmpada vai acender. Agora eu vou pegar a palhinha de aço, que é basicamente ferro metálico, e vou colocar aqui. Ah não, sabe o que eu vou fazer antes? Vou separar um pouquinho, só um segundinho, eu já volto. Vamos separar um pouquinho dessa solução para a gente poder comparar depois, que é sempre legal, né? Ter o efeito da comparação depois. Vamos guardar um pouquinho, deixa eu dar um pouco para lá, um pouco para cá, para ajudar a dissolver direitinho o sulfato de cobre 2. E pronto. Aí eu guardei um pouquinho aqui para a gente poder fazer uma comparação depois, tá legal? E aí eu vou pegar um pouquinho dessa palhinha de aço, mergulhar lá dentro, bem pertinho para você ver. E aos pouquinhos você vai ver umas mudanças de coloração. Normalmente elas não são assim tão rápidas. Então o que eu vou fazer? Guarda essa imagem que depois eu te mostro. E aí vem aqui comigo. O que vai acontecer aos pouquinhos, gente, é que o ferro da palha de aço ele é mais reativo do que o cobre. O que significa isso? Que aos pouquinhos eles começam a trocar de lugar. Eu vou até segurar comigo para ficar de olho. Perceba como a palha de aço está ficando avermelhada. Sabe o que é isso? Um depósito de cobre metálico. E essa solução vai começar a mudar de cor. Aos pouquinhos eu vou te mostrando. O que está acontecendo é o seguinte: o ferro que não tem carga, é o ferro 0, ele vai passar a ser ferro 2. Por que o ferro faz isso na presença do cobre? Porque ele é mais reativo do que o cobre. Calma que você vai entender melhor ao longo da explicação. E o cobre 2 está virando cobre 0, que é avermelhado. Foi esse depósito que você viu e que dá para ver cada vez melhor. Olha como dá para ver bem agora, olha. Como tá bem vermelhinho aqui. E essa solução vai mudar de cor. Lembra que a gente tem uma solução para comparar. Então, vem comigo aqui, ó. O que está acontecendo, gente, são fenômenos de oxirredução. Basicamente, o ferro está sofrendo uma oxidação. E ao oxidar, ele vai dar elétrons. E o que vai acontecer então? O ferro 0 vai para ferro 2 e perde 2 elétrons. E o cobre, que estava com carga mais 2, pega esses elétrons para ele e vira cobre 0, que é o fenômeno que a gente chama de redução. Portanto, essa reação é uma reação do tipo oxirredução, que é um tipo de deslocamento. Toda reação de deslocamento é uma oxirredução. Nem toda oxirredução é um deslocamento. Ao longo das próximas semanas, a gente vai gravar uns vídeos com umas oxirreduções mais complicadas. Já tem uns por aí, já tem um com permanganato, um balanceamento redox, é só você procurar aí no Química em Minutos. Então vamos dar uma olhada, gente. Basicamente o que aconteceu? Quem desloca quem? Ó, isso a gente lê assim: ferro desloca o cobre. Tá, essa mudança de cor, gente, é uma evidência. Olha lá como tá ficando. Olha a cor da solução. Você lembra que a solução era bem azul? Dá uma olhada. Já dá pra ver, né? Essa tá mais azul. Essa tá começando a ficar esverdeada. Tá mudando muito e vai mudar mais. E outra maneira de dizer a mesma coisa é dizer que o ferro ele é mais reativo do que o cobre. Quer dizer, o ferro ele tá doando elétrons pro cobre. E essa vontade de oxidar, de dar elétrons, a gente chama de reatividade. O ferro é mais reativo do que o cobre. E o cobre pega esses elétrons. Então o ferro ele está preso na forma de metal
esse metal vai sofrer oxidação, vai virar ferro 2, que vai passear pela solução. Íon vem do, acho que é do latim, que significa o viajante, o que passeia pela solução. Ele vai passeando e o cobre 2 vai virando cobre 0, que fica preso na estrutura da palhinha de aço, forma uma película avermelhada de cobre 0, que é o único metal de cor avermelhada. Perceba como faz diferença, né? O cobre 2 é azul, o cobre 0 é vermelho. Isso faz muita diferença, essa perda de 2 elétrons. Vamos ver como é que tá ficando? Sempre checando. Olha lá, bem cobre metálico, bem esverdeado, bem azulado. Daqui a pouco eu mostro, mas acho que agora já deu pra ver, né? O essencial. Resumão, gente. O ferro, em relação ao cobre, ele tem maior tendência em sofrer oxidação, enquanto a maior tendência em sofrer, aqui ó, daqui para cá, o cobre tem maior tendência em sofrer redução. Aqui é que tem um detalhe perigosíssimo. O ferro, quem está mais para lá, aqui ó, vai ter maior tendência em sofrer oxidação, oxidar, dar elétrons, a carga sobe, vai de 0 para mais 2, né? Só que é o seguinte, gente, quem tiver mais vontade de se oxidar, tem mais vontade de dar elétron para os outros. E esse outro que recebe elétron sofre redução. Então sabe como é que chama o ferro, que é o cara que dá elétrons para o cobre sofrer redução? Ele causa a redução do outro. Então ele é um agente redutor. Isso no começo dá um nó na cabeça da gente, né? Quem mais tem vontade de se oxidar sofre oxidação e será um agente redutor. E quem tem mais vontade de se reduzir, que é o cobre 2 para cobre 0, quem tem muita vontade de se reduzir, faz com que o outro se oxide e ele acaba sendo um agente oxidante. Então é muito importante que você analise essas reações para saber quem desloca quem oxida, quem reduz, e lembrar, quanto maior a vontade em oxidar, mais forte o agente redutor será. E olha como ficou, etapa final, dá pra ver muito bem tudo que eu queria, azul. Esse esverdeado é porque os íons ferro 2, eles são meio amarelados, com o azul fica essa cor esverdeada. Mudança de cor é uma das maiores indicações de que houve reação química. Aprendeu o essencial? Você acha que você entendeu o que é um deslocamento, mais ou menos? Vamos treinar isso numa questão de vestibular? Vamos lá? Então tá bom. Questão de vestibular. Gente, antes da questão de vestibular, vamos dar uma olhada como ficou o experimento no final? Olha quanto cobre metálico ao redor do bombril, essa superfície avermelhada é cobre 0. Olha quanto ferro 2 tem aqui dentro, comparado com a cor original. Lembra que mudança de cor é uma das maiores evidências de reação química, né? Então mudou tudo, mudou a cor da palha de aço. Aqui no fundo tem um monte de cobre metálico. Tudo aquilo que a gente viu na lousa, em termos de reação química, a gente vê aqui também. Isso que é legal no Química em Minutos, você também vê a parte experimental. Olha aí, gente, vamos dar uma olhada aqui nessa questão juntos, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta os elementos colocados em ordem decrescente na força como redutor, quer dizer, como agente redutor. E aí ele te mostra umas reações. Dá uma pausa e leia com calma o enunciado. Pronto, voltou, deu a pausa e leu o enunciado com calma? Essas são as alternativas. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Continuando. Então, deu uma lidinha no enunciado? Sabe do que se trata? Como é que a gente vai descobrir então essa história de quem que é o cara que é mais redutor? O mais redutor é o cara que mais quer se oxidar, a espécie química que mais tem vontade de se oxidar, de dar elétrons, beleza? Então vamos lá comigo. Vamos comigo que o tempo está se esgotando. Aqui é o Química em Minutos. O sódio metálico reage com a água enquanto o magnésio não. Puxa, mas sabe o que seria bom? Que a gente tivesse visto uma reação entre sódio metálico e água. Com direção o quê? Emiliano, o gaúcho trilegal, o gaúcho dos Pampas, quer mostrar a reação do sódio em água? Então, sódio em água para vocês. Vai, Emiliano!
Iremos analisar a reatividade química do sódio metálico em água com algumas gotas do indicador ácido-base fenolftaleína. Este é um pedaço de sódio metálico. Quando jogado na água, Legal, Emiliano. Agora você sabe, gente, que o sódio, ele tem tanta vontade de se oxidar, ele é tão reativo que ele é capaz de reagir com a água. Quer dizer que o sódio é um cara que quer muito se oxidar. Então, se eu fosse pensar em algo assim como alguém que é um forte agente redutor, alguém que quer muito se oxidar, eu pensaria no sódio. Olha, ele está pensando numa ordem decrescente de força como redutor. Eu não sei, mas eu já arriscaria que o sódio deve ser o maior redutor aí, que é a substância, a espécie química que mais quer se oxidar. E digo mais, gente, se o sódio consegue reagir com água e o magnésio não, tem um detalhe aí. Se o sódio reage com a água e o magnésio não, é porque o sódio é mais reativo do que o magnésio. Portanto, eu sei que o sódio quer se oxidar mais do que o magnésio. Então ele é um agente redutor mais forte. Você vê como você tem que pensar com calma para não dar um nó na cabeça, né? Vamos ver na sequência. Um prego de ferro em solução de íons cobre fica vermelho. Parecido com alguma coisa que a gente acabou de ver. Não é um prego de ferro, gente, mas é uma palha de aço, que é basicamente a mesma coisa. E fica vermelha por quê? Porque forma cobre zero. O ferro desloca o cobre, por isso que dá essa reação. O ferro é mais reativo do que o cobre. O ferro desloca o cobre. Olha, tá saindo a fila de reatividade. Um fio de cobre colocado em nitrato de prata torna-se prateado. Essa é uma reação linda que logo a gente vai fazer. Um fio de cobre colocado em nitrato de prata torna-se prateado, sabe por quê? Porque se forma prata metálica, que os químicos também chamam de prata zero. Bom, então peraí, então o cobre é mais reativo que a prata, então o cobre deslocou a prata. Isso, o cobre desloca a prata. O cobre desloca a prata. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Dá pra ver, dá pra ver. O cobre desloca a prata. A gente vai fazer essa reação logo pra vocês. E uma fita de magnésio metálico reage com ácido clorídrico mais rapidamente do que o ferro. Ué, porque o magnésio deve ser mais reativo que o ferro. O magnésio é mais reativo que o ferro. Olha só, que sensacional. Agora, gente, você sabe interpretar isso? Quanto mais pro lado do sódio vier, maior é a vontade de se oxidar, que a gente chama de potencial de oxidação. Mais reativo é o metal. Por exemplo, o sódio é mais reativo que magnésio, então sódio desloca magnésio. E se quanto mais para cá o metal estiver, maior a vontade de se oxidar, é porque mais ele quer reduzir o outro, porque quem vai se oxidar vai dar elétrons para o outro e vai causar redução do outro. Ele quer uma ordem decrescente de força como redutor. O sódio é o que mais se oxida, que a gente já tinha desconfiado lá no começo por causa do vídeo do Gaúcho Trilegal, que mostrou que sódio reage com água, meu. Quem reage com água tem que ser muito reativo, tem que ter muita vontade de se oxidar, né? Então, quanto mais pra cá a gente vier, maior a tendência em se oxidar, maior o potencial de oxidação, maior a capacidade redutora de reduzir outro. E isso a gente vai encontrar uma alternativa que é a B, que é exatamente essa mesma sequência. Isso foi uma das nossas aulas do Química em Minutos, em que a gente dá uma geral mostrando alguma reação com o tema deslocamento, reatividade, oxidação, redução, agente redutor. Tanto assunto assim, campeão de vestibular,
só aqui no Química em Minutos, ainda com experimentos. Manda e-mail pra gente, vai aparecer o endereço aqui debaixo da tela. Você pode também curtir nossa página no Facebook, procura lá o Química em Minutos, tem um monte de vídeo legal, dá um joinha se você gostou desse vídeo, entendeu? E por enquanto é só, e logo logo tem mais. Química em Minutos não para, manda seu pedido que aqui quem manda é você. Até mais, gente, falou, tchau!